Bem, bom dia a todos. É um grande privilégio falar com vocês, ainda que por meio de uma gravação. Estou aqui de quarentena, né, devido à minha ida para os Estados Unidos, impedido de estar com os irmãos. Mas saiba que estou com muita saudade, vontade de estar com vocês, vontade de ver, conversar, bater um papo com vocês. Mas Deus, pela sua infinita bondade, nos proveu esse meio, esta tecnologia para nós nos comunicarmos dessa forma. Espero eu que seja por um breve período, por um breve momento, para que possamos logo nos reunirmos novamente, termos comunhão e nos alegrarmos. Mas antes de mais nada, deixa eu dizer algumas palavras a respeito dessa situação em que nós estamos vivendo hoje. Isso que estamos enfrentando aqui no Japão e o mundo está enfrentando por causa do coronavírus é algo peculiar, é algo único na história da nossa igreja. Nós nunca passamos por isso antes. E eu tenho percebido através das mídias, das redes sociais, que há um certo pânico, há um certo desespero e eu acredito que há razões para isso. Nós estamos falando de um vírus, de uma pandemia, algo que alcançou o mundo todo e que tem trazido mortes, sofrimentos, caos, né? Empresas estão parando e vocês têm acompanhado como o mercado financeiro tem reagido e tudo isso é algo que de certa forma preocupa um pai de família, preocupa um trabalhador e nos preocupa também. Alguns rumores de que se é verdade ou não, se é fake news, se é exagero ou não, mas há alguns rumores de que nós enfrentaremos uma crise semelhante à crise de 2008. Alguns até acham que um pouco pior do que isso. Para aqueles que estavam aqui naquela época, devem se lembrar que aquela crise foi terrível para nós decassegues, né? Então, isso de certa forma pode trazer um desespero, um desconforto, porque é uma situação terrível, é uma situação ruim, sim, é uma situação que traz sofrimentos. Mas eu quero, antes de nós entrarmos no texto que eu vou meditar com vocês de Filipenses, eu quero trazer à sua memória um trecho que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Eu vou ficar apenas com um pequeno trecho desse versículo, desses dois versos. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas nesse texto pode ser aplicado também ao coronavírus, então é correto dizermos que o coronavírus também de alguma forma coopera para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, então essa circunstância em que nós estamos vivendo hoje traz algum tipo de benefício para nós hoje. Pode ser que ainda não enxerguemos todos os benefícios decorrentes do nosso sofrimento, mas o fato é que Deus está trabalhando em nós em meio ao sofrimento. Só um benefício que podemos perceber logo de cara dentro de toda essa circunstância que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, um dos benefícios que eu pude perceber é que Deus está dando um tempo para que nós tenhamos tempo com a nossa família. Nós que vivemos aqui no Japão temos aquela vida corrida, não temos tempo para praticamente nada, chegamos cansados do serviço, estressados muitas vezes, não temos tempo para a nossa família, não temos tempo para discipular os nossos filhos, pastorear a nossa esposa. Deus está concedendo à igreja aqui no Japão esse tempo, nós não temos mais desculpa para isso. Nós temos agora oportunidade de realizar culto nos lares, culto doméstico. Eu sei que a maioria aqui ainda não faz isso. Esta é uma oportunidade para começarmos a fazer. É uma oportunidade para colocarmos o culto doméstico em prática. Esta é uma prática que foi abandonada, esquecida, mas importante, fundamental para o desenvolvimento da nossa fé cristã. É uma oportunidade para nós evangelizarmos nossos filhos, fortalecermos a fé da nossa esposa, dos nossos filhos. Então eu quero incentivá-los a aproveitar essa oportunidade, a aproveitar esse benefício em meio ao caos. Aproveite, não entre em desespero, usufrua do tempo livre para estudar, se dedicar a Deus em oração e aproveite para instruir também a sua família. Hoje eu quero estudar com vocês a carta que Paulo escreveu aos Filipenses,
dando prosseguimento na série que eu comecei já há algum tempo. Hoje eu quero pregar o terceiro sermão, ainda que de maneira diferente um pouquinho, mas eu quero dar continuidade. Nós vimos no primeiro sermão as questões que introduzem essa carta, nós vimos como Paulo chega em Filipos, nós vimos que Paulo ele não tinha intenção de ir para aquela região, a região da Macedônia. Nós vimos que na primeira viagem missionária Paulo havia ido até a região da Galácia, Icônio, Listra e Derbe, esta região da Galácia. Paulo prega o evangelho ali, como consequência disso nós temos até uma carta aos irmãos daquela região. Na segunda viagem missionária, Paulo pretendia mais uma vez passar um pouco rápido pela região da Galácia, fortalecer a fé, vistoriar, supervisionar aqueles irmãos e estender um pouco para a região da Ásia Menor. Paulo queria alcançar a Ásia Menor. Esses eram os planos de Paulo. Mas Deus tinha outros planos para Paulo. Quando Paulo estava executando o seu plano, Deus o impede. O Espírito de Cristo o impede de anunciar o Evangelho em um determinado lugar e depois, através de uma visão, Paulo vê um homem, um macedônio, em pé diante dele, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Paulo e seu companheiro, Paulo e Silas, eles entendem então que é Deus os guiando e eles partem em direção à Macedônia, que fica bem longe da Ásia Menor. E Paulo então se dirige até essa região, chegando em Filipos. Filipos fica na Macedônia. Filipos não é a capital da Macedônia, a capital é Tessalônica. Depois que Paulo é expulso de Filipos, ele vai para Tessalônica, para a capital. Porém, Paulo escolhe a cidade de Filipos. Por que Paulo escolheu Filipos e não Tessalônica? Porque Filipos era uma colônia romana. E isso era de extrema importância para Paulo, porque estar em Filipos, ou estar em uma colônia romana, é o mesmo que estar com os pés em Roma. E isto pareceu interessante a Paulo e ao seu companheiro, e eles então se dirigem até Filipos. Paulo sempre procurava essas grandes cidades. Por quê? Porque ele acreditava que uma vez que o evangelho chegasse nessas cidades, era mais fácil espalhar o evangelho por outras regiões. E Paulo então escolhe a região de Filipos. Quando Paulo chega em Filipos, nosso primeiro contato, primeiras informações que nós temos é que ele encontra algumas mulheres que estavam se reunindo para a oração. Paulo anuncia o evangelho, Deus abre o coração de Lídia. Lídia é convertida ao Senhor, Lídia abre as portas da sua casa, recebe Paulo e seu companheiro dando comida, abrigo. Lídia era alguém que tinha uma classe média alta, tinha recurso financeiro e ela cuida de Paulo. E nós temos então a igreja em Filipos nos seus primórdios. A igreja começando na casa dessa moça chamada ou conhecida como Lídia. Depois, a história de Paulo se desenrola naquela cidade e em um determinado momento, ao passar pela rua, uma moça, uma escrava, que quando via Paulo e Silas dizia: esses são servos do Deus Altíssimo. E isso não apenas uma vez, ou algumas vezes, e em determinado momento Paulo se irrita com isso, repreende aquele espírito maligno, aquela moça fica liberta. Aquele espírito maligno dava àquela moça a capacidade de prever futuro. E isso fazia com que os seus senhores abusassem dela. Ela era fonte de lucro para os seus senhores. Essa moça foi liberta por Paulo, pelo poder da oração de Paulo, ou por Cristo através de Paulo. Mas os seus senhores não ficaram nada contentes com isso. Por quê? Porque ela era fonte de lucro. Isso é levado então às autoridades daquele local e como consequência disso, Paulo e Silas são lançados na prisão. Então a vida de Paulo lá em Filipos não foi fácil. Logo nos seus primórdios ele vai parar numa prisão. Aí nós temos aquela famosa história que nós conhecemos lá de Atos capítulo 16, a história do carcereiro de Filipos. Quando Paulo e Silas estão lá naquela prisão, à meia-noite eles começam a louvar, a cantar ao Senhor. Milagrosamente um terremoto acontece, as cadeias se partem, as portas se abrem e aí todos ali têm a oportunidade de fugir. Mas o milagre acontece, ninguém foge.
Não sabendo disso, o carcereiro desembainha sua espada a fim de tirar a própria vida, porque ele teria que pagar pela vida de cada fugitivo, ou seja, vida por vida. Ele iria sofrer muito nas mãos das autoridades dos seus superiores romanos. Então ele prefere tirar a própria vida, mas Paulo aparece, intervém naquele momento e diz: não faça qualquer coisa, estamos todos aqui. E aquele moço, então, aquele carcereiro, guarda a sua espada, eles saem. E aquele moço, aquele carcereiro faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer: o que faço para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então Paulo é levado para a casa do carcereiro. O próprio carcereiro cuida das feridas de Paulo. Paulo havia sido açoitado, Paulo e Silas haviam sido açoitados antes de serem presos. Então as suas feridas, suas costas estavam ainda sangrando, e aquele carcereiro, ele próprio, cuida das feridas deles, e dando comida, abrigo, etc. e tal. Então nós temos algumas informações a respeito da igreja, daquela pequena igrejinha em Filipos, que começa na casa de Lídia, que vai se estendendo, chegando até a família do carcereiro. Paulo agora está 10 anos depois da sua estadia lá, da sua ida para Filipos, preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Ele está numa prisão domiciliar, e aí Paulo ele escreve aqueles irmãos que estão em Filipos. Mas o que é interessante nós notarmos que 10 anos depois essa igreja estava estabelecida, estruturada. Veja o primeiro versículo dessa carta, quando Paulo manda saudações àqueles irmãos. Paulo diz assim: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aquela igreja estava totalmente estruturada, de forma que havia agora bispos, havia uma pluralidade de líderes ali, pastores e presbíteros, ou bispos são palavras intercambiáveis, e diáconos. Então nós temos uma igreja já estabelecida. E Paulo está escrevendo esta carta porque ele está contente e alegre pelo que ele lembra dessa igreja. Esta foi uma igreja que desde os primórdios ajudou Paulo em várias circunstâncias. Quando Paulo foi para Tessalônica, essa igreja mandou recurso financeiro, sustentando as missões de Paulo. Quando Paulo vai para Corinto, esta igreja também ofertava, cuidava de Paulo financeiramente. E agora Paulo está na prisão em Roma, esta igreja envia Epafrodito para levar recurso financeiro a Paulo mais uma vez. Então Paulo recebe esse recurso financeiro e agora Paulo escreve esta carta dando algumas informações a respeito da sua prisão e falando a respeito da sua situação, como ele está, e agradecendo evidentemente aqueles irmãos e também trazendo de alguma forma instruções àquela igreja, como ele faz em todas as suas cartas. Porém, Paulo está preso. De certa forma, Paulo está enfrentando um tipo de sofrimento. E se você pegar a sua Bíblia e ela for a NVI, por exemplo, o título que a NVI acertadamente colocou é Os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Porque Paulo estava preso. Estar preso, de certa forma, caracteriza uma espécie de sofrimento. E olha o que Paulo diz no versículo 29 e 30 do capítulo 1. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Aquela igreja também estava sofrendo por causa de Cristo de alguma forma. E o versículo 30 diz: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrento. Então Paulo está relatando àqueles irmãos que sim, ele ainda está enfrentando os sofrimentos. Ele já enfrentou esse tipo de sofrimento em outra oportunidade, até quando esteve em Filipos, esteve preso, como nós acabamos de ver. E agora ele está preso mais uma vez, e isto é um sofrimento. Agora, imagine você, se você é um missionário como Paulo, um desbravador, alguém que não para no único lugar, que sai, que quer conquistar o mundo, que quer pregar o evangelho todo e qualquer lugar, e de repente você se encontra aprisionado. Você tem uma limitação física, você não pode sair daquele local.
daquele lugar. Imagine quanto de sofrimento Paulo estava enfrentando. Mas Paulo está escrevendo àqueles irmãos para trazer conforto aos corações deles. Paulo vai olhar para o sofrimento, tendo o evangelho como a lente pela qual ele olha toda essa circunstância, todo esse sofrimento. E isso vai mudar tudo. Paulo vai dar uma resposta ao seu sofrimento, tendo o evangelho como a lente. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto de ficar contando palavras, isso deve ser coisa de doido. Só para vocês terem uma ideia, a palavra Cristo aparece 10 vezes do versículo que nós estamos estudando, do versículo 12 ao versículo 30. 10 vezes a palavra Cristo aparece. E a palavra evangelho e seu equivalente aparece 4 vezes. Se nós levarmos em conta que evangelho e Cristo são palavras intercambiáveis, ou seja, Cristo é o evangelho, então nós temos dentro desse pequeno trecho 14 aparições da palavra Cristo evangelho. Então fica-nos evidente que Paulo vai tratar o sofrimento tendo como solução, como resposta, o evangelho. E isso serve para todos nós, serve para todos os crentes em todas as épocas, serve para nós que estamos sofrendo aqui, entre aspas, com o coronavírus, com a possível crise mundial, a crise econômica ou qualquer tipo de sofrimento que você esteja enfrentando, que eu venha enfrentar, nós podemos responder. Nós podemos ter como resposta o evangelho. Se nós usarmos o evangelho para responder às circunstâncias, se nós olharmos os nossos sofrimentos, as circunstâncias, tendo a lente do evangelho, nós teremos uma percepção totalmente diferente. E aquilo que naturalmente seria trágico, triste, uma tragédia, um sofrimento terrível, isso será transformado em alegria, contentamento e louvores a Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, se você é um ser humano, como eu, certamente você passa por sofrimentos próprios dessa vida, talvez você está passando por alguma espécie de sofrimento nesse momento, eu quero lhe encorajar a olhar para a sua vida, a olhar para o seu sofrimento, olhar da mesma maneira como Paulo olhou para o seu próprio sofrimento, usando o evangelho como uma lente. Vamos ver o que é que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo nesses textos aqui, nessa porção que nós estudaremos nessa manhã. Eu quero estudar com vocês do versículo 12 ao versículo 30 do primeiro capítulo. Primeiro lugar, nós temos o sofrimento de Paulo na prisão. Como eu disse, estar preso, principalmente para alguém como Paulo, é um sofrimento. É um sofrimento já pelo fato de você ser privado de liberdade, isso é um sofrimento. Ninguém vai para a cadeia feliz, todos que estão na cadeia estão ali para de alguma forma sofrer, ser penalizado pelos seus crimes ou alguma coisa assim. Então não é um lugar para você se divertir, para se alegrar, mas muito pelo contrário, é um lugar para você sofrer mesmo. E Paulo está privado da sua liberdade, a sua liberdade física, e isso é terrível para um missionário. De certa forma, isso trazia sofrimento para Paulo. Mas veja como Paulo responde a esta circunstância. Paulo diz o seguinte: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Veja como Paulo responde àqueles irmãos em Filipos: fiquem tranquilos, não se preocupem comigo, eu estou bem. Isso tudo que me aconteceu, aquilo que me aconteceu, ao contrário, não tem me limitado. Ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Paulo diz que a sua prisão, ele sabe disso, que a sua prisão, a sua estadia ali, ela não aconteceu por mero acaso. O próprio Deus, na sua infinita sabedoria, coloca Paulo naquela prisão, limita Paulo. Lembra do que eu falei no começo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ok. Quais são os benefícios de Paulo estar preso? Logo de cara, nós temos um benefício da qual nós estamos usufruindo hoje, que é esta maravilhosa carta que foi escrita. Se Paulo não estivesse preso, nós não teríamos esta carta.
porque ele não precisaria escrever, ele simplesmente visitaria aquelas igrejas e nós não saberíamos o tom da conversa, nós não aprenderíamos com Paulo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, queria que esta carta chegasse em nossas mãos, que esta carta que Deus inspirou Paulo a escrever chegasse até nós para nos orientar. Esse é um benefício da prisão. Mas há um outro benefício que Paulo deixa bem claro para nós aqui nesse texto. O benefício do progresso do Evangelho. Mas como o Evangelho pode progredir se Paulo está preso? Será que não é melhor o apóstolo Paulo estar solto e pregar o Evangelho em outras nações, em outras regiões? Será que desta forma o Evangelho não progrediria mais? Ou será que se Paulo estiver preso, o Evangelho não vai estar fechado, limitado, Paulo vai estar calado? Não, Deus coloca Paulo na prisão, de forma que a sua prisão tem servido para o progresso do Evangelho. Então Paulo está acalmando o coração dos irmãos de Filipos, dizendo: não se preocupem, toda dor, todo o meu sofrimento, tudo que eu tenho passado preso aqui, tem servido para um bem maior, o progresso do Evangelho. Mas como o Evangelho pode progredir sendo que Paulo está preso? De que forma isso é possível? Paulo responde: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Como o Evangelho progrediu na prisão? Como o Evangelho progrediu diante dessa circunstância, diante do encarceramento de Paulo? Paulo percebe que, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Ou seja, Paulo pôde pregar a toda a guarda do pretório. O pretório era a residência oficial do governador romano. Veja o que Deus está fazendo. Deus está fazendo Paulo levar o Evangelho a pessoas que ele jamais teria acesso. O que eram esses guardas do pretório? Era a alta elite da época, era a tropa de elite, era uma categoria especial de pessoas, a qual Paulo jamais teria acesso se não fosse por conta dessa prisão. Paulo ficava preso a um soldado romano, havia um revezamento, 4 soldados durante o dia revezavam com ele em turnos de 6 horas. Paulo ficava preso com uma corrente conectada ao braço do soldado. Essa corrente tinha 45 centímetros em média. Então Paulo estava muito próximo de um soldado romano o dia todo. Ele tinha 24 horas para pregar a 4 soldados, a 4 guardas do Império Romano durante um período muito longo. Então ele teve o privilégio de pregar o Evangelho todos os dias. Paulo estava acorrentado, mas o Evangelho estava solto e Paulo pregou o Evangelho àqueles irmãos. Dá uma olhada lá no capítulo 4, versículo 22, como isso foi frutífero, como Paulo alcançou através do Evangelho o coração daquelas pessoas. Lá no final da carta, Paulo está mandando saudações à igreja, em nome de alguns irmãos. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Olha só, havia irmãos do palácio de César que estavam enviando saudações aos irmãos de Filipos. Veja como o Evangelho progrediu enquanto Paulo esteve preso. E aquilo que era para ser uma tragédia anunciada, ou seja, o grande pregador, o evangelista, aquele que é o principal pregador do Novo Testamento, está preso, encerrado. Agora o Evangelho vai ser calado. Não, Deus transforma isso em um meio de alcançarem, de progredir o Evangelho, alcançando uma classe que Paulo jamais teria acesso. E o outro fato que poderia causar tristeza em Paulo e aos demais irmãos, pelo fato de Paulo estar preso, é o desânimo, a desmotivação. Porque, pensa só, Paulo era um grande líder, exemplo, um cara que plantou muitas igrejas. Imagine só se de repente o seu líder é preso, se de repente ele está na cadeia. Automaticamente, e talvez até por conta disso prenderam Paulo, automaticamente isso poderia gerar um certo desânimo nas pessoas. Pois afinal, Paulo está preso. O que será de nós?
Como nós vamos lidar com essas circunstâncias, com essas situações? O nosso grande líder, o nosso exemplo está preso. Isso poderia, de certa forma, gerar desmotivação, desânimo na vida dos irmãos. Mas, quando se coloca a lente do Evangelho, as coisas acontecem de forma diferente. Veja só, e os irmãos, versículo 14, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Acontece ao contrário. Olha o que aconteceu. Por causa da prisão de Paulo, esses irmãos começaram a pregar a palavra, a anunciar a palavra com maior determinação e destemor. Ao contrário, não trouxe desânimo, não trouxe desmotivação, muito pelo contrário, a prisão de Paulo serviu como um estímulo para aqueles irmãos. Semelhante com o que aconteceu com muitos cristãos dos primórdios da igreja primitiva. O império, na época, tentava calar o evangelho, matando os seus pregadores, derramando o seu sangue. E até alguém no passado disse que o sangue dos mártires servia ou era uma semente. Quanto mais se matava, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. O evangelho faz isso. Isso é algo próprio do evangelho. Então, Paulo está preso. Resultado, desânimo, desmotivação? Não. Maior motivação, maior desejo de propagar o evangelho. Por quê? Porque eles sabem que Paulo está ali preso por causa do evangelho. Ele diz isso no versículo 16, que alguns pregam o evangelho por amor, esses que estão motivados, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Então, por saber que Paulo está preso por causa do evangelho, para a defesa do evangelho, isso gerou motivação, desejo e maior determinação para pregar o evangelho. O que motivou esses irmãos a pregar o evangelho? O próprio evangelho. O fato de saber que Paulo estava ainda que preso, estava ali para a defesa do evangelho. Então, perceba como o evangelho é central nessa passagem. O sofrimento de Paulo por estar preso é dissipado quando mesmo percebe que Deus está fazendo o evangelho progredir, mesmo que Paulo esteja preso. Depois, o evangelho é importante porque o evangelho motiva as pessoas. E mesmo Paulo estando preso, essas pessoas que poderiam se desanimar, que poderiam se afastar do evangelho, essas pessoas tiveram maior amor pela obra de Cristo, maior determinação e destemor, porque eles olhavam Paulo e viam, esse Paulo, ele está preso para a defesa do evangelho, e isso gerava maior alegria no coração deles. Mas tem uma terceira coisa, um terceiro tipo de sofrimento que estava minando a vida de Paulo. Paulo, como sempre, ele era atacado por algum tipo de pessoa, por inimigos. E aqui nós temos um ataque um pouco diferente. O texto nos diz o seguinte, o versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Agora pula para o versículo 17. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Olha a situação em que o apóstolo Paulo se encontra. Ele está preso. E o fato dele estar preso faz com que alguns, por ambição, por inveja, querendo ser maior que Paulo, querendo se destacar mais que Paulo, começassem a pregar o evangelho. Para quê? Qual era a finalidade dessas pessoas ao pregarem o evangelho? Para que o evangelho expandisse, para que o evangelho progredisse? Paulo nos deixa muito claro, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Essas pessoas queriam acumular mais sofrimento à vida de Paulo. Paulo já estava preso, já estava sofrendo por estar preso, já estava sofrendo pelas suas limitações. E essas pessoas, ao olhar por esta ótica, pensaram, ok, Paulo está encerrado, agora é hora de nós nos destacarmos, agora é hora de nós sermos melhores do que Paulo. Por inveja, por ambição, por egoísmo, pensando que podiam causar alguma espécie de mal
de malefício a Paulo. Paulo, mais uma vez, poderia se retrair, se entristecer com demais situação e, de fato, sofrer com isso. Mas Paulo, mais uma vez, coloca o óculos do Evangelho, a lente do Evangelho, e a sua resposta é totalmente norteada no Evangelho, no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo responde: mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro e de fato continuarei a alegrar-me. Efeito contrário. Aquilo que era para causar tristeza em Paulo, o sofrimento, causou alegria. Por quê? Porque Paulo viu o Evangelho, a expansão do Evangelho. O Evangelho é central para Paulo. O que importa não são os seus sofrimentos. O que importa não é se ele está preso. O que importa para Paulo é se o Evangelho está progredindo, se o Evangelho está anunciando. E esses aqui estavam com a motivação errada, porém a mensagem não. Esses aqui estavam com a mensagem correta. O que eles estão anunciando é a verdade. Então não serve de desculpa para você falar: a Igreja Universal está pregando qualquer coisa, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Não é isso. Nós não estamos tratando da doutrina. A doutrina era verdadeira, porém a motivação era errada. E Paulo fala: pouco me importo sobre a motivação deles. O que importa é que eles estão anunciando o genuíno Evangelho. Com relação à motivação deles, eles que acertem as contas com Deus. Eu não vou me entristecer. Eu não vou sofrer porque alguém está tentando me prejudicar pregando o Evangelho. Que continue pregando o Evangelho. Eu me alegro e continuarei me alegrando. Percebe como o Evangelho norteia as circunstâncias, os sofrimentos de Paulo? Paulo podia se queixar por estar preso. Paulo podia estar preocupado com que sua prisão trouxesse desânimo àqueles irmãos de Filipos ou outros irmãos. Paulo poderia agora estar triste e chateado porque algumas pessoas aqui estão tentando o prejudicar, trazer tristeza, sofrimento. Mas Paulo olha com a lente do Evangelho e ele enxerga tudo de uma perspectiva diferente. Estou aqui preso, sim, mas o Evangelho está progredindo. Estou preso, sim, mas a minha prisão tem motivado outras pessoas a pregar o Evangelho, porque elas sabem que eu estou aqui para a defesa do Evangelho. Estou preso, sim, sofrendo, e há pessoas querendo acrescentar mais sofrimento à minha vida, mas eu não me importo com isso, porque fazendo isso essas pessoas estão pregando mais o Evangelho, e isto é o que importa para mim. Então, para Paulo, o Evangelho sempre foi e sempre será central. Agora, no versículo 19 em diante, nós temos a esperança do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo àqueles irmãos de Filipe, trazendo conforto, consolo a eles, e trazendo informações para aliviá-los, para acalmá-los. Paulo parece-nos que de alguma forma ele tem ciência de que vai ser solto. E de fato, ele foi solto dessa prisão. Paulo diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Nós temos aqui nesse texto, e também no versículo 25, Paulo diz o seguinte: convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. De alguma forma, Paulo parece ter ciência de que ele seria liberto. Porém, aquela igreja em Filipos não sabia disso. E Paulo está acalmando os corações deles. Paulo está trazendo informações a eles sobre a sua possível morte. Porque estar preso pelo Império Romano era uma incógnita. Pode ser que a qualquer momento você seja sentenciado à morte e você vai colocar a sua cabeça na guilhotina, numa espada e morrer. E estar nessa circunstância, nessa situação, é algo que traz sofrimento a qualquer um. Agora imagine você, se você está preso, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber se amanhã você vai acordar e vai viver aquele dia todo, ou se você vai acordar e vai ser levado para a execução. Isso, de certa forma, é um sofrimento, é uma preocupação. Quantos aqui não têm preocupação com a morte? Talvez a maioria,
Mas nós não deveríamos ter, deveríamos pensar como o apóstolo Paulo pensa. Veja só como o evangelho norteia, como Cristo é o centro da resposta de Paulo nessa circunstância. Nós estamos falando do risco de morrer, o risco iminente da vida de Paulo ser ceifada. Veja como ele responde. Paulo diz, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está dizendo àquela igreja é o seguinte, não se preocupe, quer eu viva, quer eu morra, de qualquer forma, Cristo será engrandecido, pela minha vida ou pela minha morte. Seja lá o que aconteça comigo, fiquem tranquilos, é para a honra e glória de Cristo. E agora nós chegamos no versículo 21, que é aquele versículo que todos nós conhecemos e sabemos de cor, temos imã na geladeira, marca texto com isso, aquela marca página, né, com esse versículo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é morrer é lucro? O que é lucro para Paulo? Para Paulo, lucro significa estar com Cristo. Veja o versículo 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, morrer é lucro, para Paulo significa estar com Cristo. E o que significa viver é Cristo? Então, perceba que o Paulo está dizendo a mesma coisa de perspectiva diferente. Para mim, o viver é Cristo e o morrer também é Cristo. Então, Cristo é central, seja na vida ou seja na morte. Para Paulo, se ele viver, ele vai viver por causa de Cristo, viver para Cristo. Se ele morrer, é lucro. Por que é lucro? Porque ele estará com Cristo. Mas o que é viver é Cristo? Se morrer é lucro, significa estar com Cristo, o que significa nesse trecho, nesse texto, viver é Cristo? De que forma nós podemos viver para Cristo? De que forma nós podemos pôr em prática este viver é Cristo em nossa vida? Paulo vai deixar isso muito claro à medida em que ele desenrola esse trecho. Vamos ler a partir do versículo 22 para nós entendermos o contexto todo. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, lucro, o que é muito melhor, porque é lucro. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que é para Paulo viver é Cristo. De que forma Paulo pode viver para Cristo? Olhando para os seus irmãos. Viver para Cristo, para Paulo e para nós, significa hoje vivermos dentro de um contexto de corpo, um contexto em que nós estamos inseridos, e olhar para a vida de cada um que está à nossa volta. Paulo diz, é necessário por causa de vocês. É necessário que eu viva para Cristo por causa de vocês. Por quê? Porque eu estou convencido de que vou permanecer e continuar com todos vocês para o quê? O seu progresso e alegria na fé. Então, viver para Cristo, ou viver é Cristo, significa viver aqui, nessa terra, nesse corpo, para edificação, trabalhando para o progresso e alegria da fé dos nossos irmãos. Significa vivermos fazendo com que os nossos irmãos exulte ainda mais em Cristo, que esta exultação transborde ainda mais por causa da nossa vida. Viver é Cristo. Significa viver olhando para a vida dos seus irmãos, viver em função dos seus irmãos, viver por causa dos seus irmãos, viver para o progresso e alegria na fé dos seus irmãos, viver fazendo com que a exultação dos nossos irmãos em Cristo Jesus transborde por nossa causa. Será que nós temos vivido para Cristo dessa forma? Vivido dessa forma em comunidade? Será que os irmãos que andam conosco são edificados por andarem conosco?
Será que os irmãos, quando se aproximam de nós, saem edificados? Será que eles crescem, eles progridem? Será que a fé deles é uma fé alegre, transbordante? Será que a exultação dos nossos irmãos é mais viva por causa de nós, por causa da nossa presença? Será que o Evangelho irradia de nós para os nossos irmãos e contamina os nossos irmãos? Isso é algo que nós devemos pensar. Como nós temos influenciado os nossos irmãos? Como nós temos discipulado os nossos irmãos? Como? Como os irmãos têm reagido ou agido ao olhar para a nossa vida? Será que temos servido de estímulo? Será que temos servido de modelo para os nossos irmãos? Ou será que os nossos irmãos podem dizer, irmão, é necessário que você permaneça aqui por nossa causa? Ou será que os irmãos vão olhar para nós e falar, tanto fez, tanto faz, se você vai permanecer vivo ou morto, porque você não interfere, não me influencia em nada? Paulo diz que o viver dele, se ele permanecer vivo, ele vai viver continuando edificando os seus irmãos, trazendo alegria, fazendo com que a fé deles progrida de uma alegria que redunde em fé, uma fé alegre. Vai fazer com que esses irmãos exulte ainda mais em Cristo Jesus, e essa exultação será transbordante. Viver é Cristo, está relacionado com o contexto de corpo da qual nós somos inseridos. Deus nos colocou neste corpo aqui. Você que é membro dessa igreja foi inserido nesse corpo local, nessa igreja local, e você tem a responsabilidade de edificar o seu irmão. Mas como é que você tem feito isso? Essa é uma pergunta para você responder. Será que você tem edificado o seu irmão, o seu próximo? Ou será que você tem servido de pedra de tropeço em algumas circunstâncias? Isso é algo para nós pensarmos. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, fique tranquilo, quer eu viva, quer eu morra, o que importa para mim, na verdade, é Cristo. Se eu viver, Cristo será o centro da minha vida. Porém, se eu morrer, também Cristo será o centro da minha vida. Será lucro estar com o meu Senhor. Para concluir, irmãos, no versículo 27 em diante, Paulo diz àqueles irmãos, não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho. Paulo, mais uma vez, está usando o Evangelho como a lente para nortear as ações daqueles irmãos. Muitas coisas poderiam acontecer na vida daqueles irmãos. Paulo diz que eles estavam enfrentando o sofrimento, perseguições. Veja o versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Algumas pessoas estavam se opondo àqueles irmãos, e aqueles irmãos estavam passando por algum tipo de combate. Paulo diz isso no versículo 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que eu ainda enfrento. Diante dessa circunstância, diante de todo o sofrimento que aqueles irmãos estavam passando, diante de todas as preocupações com relação à própria vida ou à vida de Paulo, Paulo diz, irmãos, não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho. Esta é uma mensagem para nós hoje, irmãos, aqui no Japão, aqui na Igreja Batista Reformada. Irmãos, não importa o que aconteça, não importa se esta epidemia vai se alastrar aqui no Japão, não importa se nós teremos problemas financeiros, não importa se uma crise mundial alcançar o Japão, como aquela de 2008, não importa, seja lá o que aconteça com a nossa vida, nós devemos sim viver a vida de maneira digna do Evangelho, viver a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho. Nós somos cidadãos dos céus. E nós devemos viver de acordo com esta cidadania que nós possuímos. Que o Evangelho, irmão, norteie todas as nossas os nossos pensamentos, as nossas reações, as nossas ações ante ao sofrimento. Paulo estava ali preso, encarcerado, proibido fisicamente de anunciar o Evangelho a outras regiões, mas ele viu a graça de Deus, o poder de Deus agindo na vida dele. Paulo poderia reclamar daquela circunstância, mas não.
Paulo viveu de maneira digna do Evangelho. Quando aqueles se levantaram para lhe causar sofrimento, Paulo poderia se entristecer, mas ele reagiu de maneira digna do Evangelho. Ele viu que mesmo com essas intenções ruins, o Evangelho estava sendo anunciado e pregado. E Paulo está orientando esses irmãos. Irmãos, não importa. Não importa o que aconteça, seja lá o que aconteça com vocês, vivam de maneira digna do Evangelho. Ou seja, em outras palavras, olhem todas as circunstâncias com as lentes do Evangelho. Que o Evangelho seja a lente pela qual você olhe toda e qualquer circunstância. Se assim você o fizer, você terá uma percepção diferente de toda e qualquer circunstância. E isso vai levar você a evitar murmurações, descontentamentos. Por quê? Porque o Evangelho é tudo. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que nos espera, mas o versículo 21, que é aquele versículo que a gente tanto conhece, ele deve fazer sentido para nós em toda e qualquer circunstância. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos tudo em Cristo. Deus já nos deu tudo através do seu Filho Jesus. E isto basta para todos nós. Vamos orar. Oremos. Senhor, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela tua palavra que fala ao nosso coração, que comunica verdades eternas. Senhor, obrigado porque nós não somos absolutamente nada, que basta apenas um vírus para nos desestabilizar uma nação como o Japão, desestabilizar o mundo todo. Senhor, de fato nós não somos nada, somos como pó, poeira. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que cuide de nós e nossa igreja aqui no Japão, cuide de cada irmão que se encontra aqui e que tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Senhor, nós não sabemos o que acontecerá daqui para frente, mas o que nos conforta é saber que o Senhor está lá no futuro, que o Senhor conduz a nossa história. Pedimos ao Senhor que nos ajude a enxergar o mundo, a vida, com as lentes do Evangelho, porque isso muda tudo. Nos ajude a perceber o Senhor trabalhando em nossa vida, ainda que em meio ao sofrimento. Nos ajude, Senhor, a ter essas percepções que Paulo teve e nos ajude a ter o Evangelho como centro da nossa vida, o centro das nossas reações. Nos ajude, Senhor, nós precisamos do Evangelho. Nos ajude a cuidar uns dos outros nesse momento difícil. Nos ajude, Senhor, a ser instrumentos de edificação na vida uns dos outros. Que a nossa vivência aqui, que a nossa presença seja para a edificação dos nossos irmãos. Nos ajude, Senhor, aqui no Japão, como igreja, a passar por todas essas circunstâncias que são incertas para nós ainda. Nos ajude, Senhor. Pedimos socorro ao Senhor nesse momento, confiando que o Senhor estenderá as tuas mãos, nos guiará, nos protegerá e cuidará de nós. E seja o que acontecer conosco aqui, seja lá o que for, nos ajude, Senhor, a vivermos a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho. Pai, eu te agradeço. No nome santo, teu Filho Jesus. Amém.